Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Novo Hamburgo 0, que acaba de acontecer pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio está classificado para a semifinal, mas antes eu preciso aqui fazer uma mini explicação para vocês. Vocês que, sei lá, porventura reclamaram, uma galera comentou, e obviamente que isso é bom, eu não fiz a análise dos jogos do Campeonato Brasileiro no meio de semana, nem do Grêmio, nem do Internacional. E não postei os vídeos sobre as informações das negociações. Por quê? Desde 2017, mais ou menos, quando eu tô nessa batida de fazer canal de YouTube, eu não tinha conseguido parar por sequer uma semana. No máximo um dia, quem sabe 2 de gravar vídeo, assim, estourando, no máximo, e olha, com raríssimas oportunidades. Dessa vez, fui lá com o Cris das Passagens, que é a agência que atende todo mundo lá do Debate Raiz. Fui passar uns dias fora, eu, minha esposa, minhas 2 filhas e tal, e fiquei um tanto quanto off, ainda trabalhando, conversando com os guris dos setoristas, o Jeremias e o Bruno Flores, aqui que tocaram maravilhosamente bem, vai meu agradecimento, consegui descansar. Eles fizeram uma live, se você não sabe, agora a gente tem uma live no canal, todo dia às 6 da tarde, setoristas, só informação, sem opinião, direto ao ponto, vai lá, entrega a informação e deu. Essa é a informação, a ideia da live. Eu disse, cara, vou manter a galera informada aqui, e vou ficar sem falar sobre qualquer outra coisa por pelo menos uma semana. Acabou, foi de uma sexta-feira a outra, hoje sábado já tô de volta, já retornei pra cá, segunda-feira tem Debate Raiz e aí, pé no acelerador de novo. Então, só essa explicação que eu precisava passar para vocês. Eu já vou falar sobre o jogo, mas eu preciso te dizer que esse vídeo é para KTO. Na KTO tem a chance extra de até 25 conto, é isso mesmo, você tá aí, ó, tá aparecendo aí nessa arte, que tá aí, cara, é chance extra de R$25 no Campeonato Brasileiro. Simples como isso, tu vai lá, faz R$20, ó, R$20 em aposta grátis para você tentar de novo lá na KTO. Tu vai lá, faz uma aposta, se acertar, ganha a grana, se errar, a KTO te devolve vintão para tu começar a brincadeira. Vai lá na aba, no site onde tem essa promoção e começa a brincadeira por lá. Lembrando, a gente usa esse termo brincadeira, porque a KTO é para brincar e para se divertir, tu não vai ficar rico lá, tu pode ganhar, tu pode perder, saiba disso, vai na boa, vai na tranquilidade, ninguém faz a vida por lá, é só entretenimento. Aqueles pila que tu deixa para teatro, cinema, qualquer outra coisa, futebol e tal, é o que tu vai deixar na KTO também. Às vezes tu pode ganhar, às vezes tu pode perder, no final vai mais ou menos empatar. Eu mostro aqui com a minha contra KTO, é assim que funciona. Perco 50 aqui, ganho 100 lá e assim a gente vai, perde aqui, depois, enfim, tá? Você entendeu o recado. Gente, vamos lá, o Carlos Vinícius resolveu. Cavou um pênalti, converteu o pênalti foi, né? Ele girou, bateu, o cara tava com o braço aberto, tava perto, mas o cara também tava com o braço aberto, não teve o que falar, bateu o pênalti, não perca a conta, 21 gols em 23 jogos, ele vai passar o Luis Soares em número de gols, em protagonismo, em gols marcados, obviamente, todo mundo olhando pro campo, vê que o Soares era mais jogador do que ele, simbolicamente também conseguia ser mais relevante, mas enfim, o Carlos Vinícius hoje já tem gente pedindo pra seleção. A gente tem que discutir, talvez seja até um exagero, tá tão perto da Copa, ele nunca foi convocado, tem uma convocação, ele vai ser convocado, já vai jogar, mas enfim, o Carlos Vinícius resolveu, foi lá, bateu o pênalti, converteu 21 em 23. De resto, um jogo assim, que era verdade, é verdade, o Grêmio preservou vários titulares, embora, por exemplo, acho que o Gustavo Martins, pela velocidade, vai ser titular em relação ao Balbuena. Mas na esquerda jogou o Caio Paulista e não necessariamente o Marlon. No meio campo jogou o Edenilson, não Arthur. Aí mais pra frente jogou o Roger na ponta direita, não o TT. Então tinham algumas variações. Mas aqui a gente precisa falar um negócio. Jogou o Edenilson no meio campo e não o Thiaguinho. A pergunta é, cadê o Thiaguinho? Que jogou 45 minutos de um clássico Grenal, tava mal, é verdade, nesses primeiros 45 minutos e nunca mais jogou. Por que ele foi, entre aspas, arquivado? Qual é o motivo? Não seria o Thiaguinho o cara mais próximo a jogar quando o Arthur não tá? A gente estava na expectativa de que pudesse jogar os dois. Agora, sequer quando ele não joga, joga o Edenilson, numa função de, nesse momento, o William foi o cara mais adiantado no começo de partida, como um meia. O Edenilson era mais volante mesmo. O porquê que ele não ganha chance? Aliás, no segundo tempo entra o Jefinho
mais como um segundo, terceiro homem de meio campo, não necessariamente como meio armador, o Jefinho, e não entra o Thiaguinho, mistério da Santíssima Trindade. Bom, um dos mistérios que a gente tinha visto antes era o Cristaldo, mas tudo bem, o Cristaldo a gente já viu receber trocentas oportunidades e aproveitar pouquíssimas, raríssimas eu diria, as que ele joga mais perto do gol, porque ele é segundo atacante e não meia armador. Mas tudo bem, o Cristaldo estava sumido, entrou no intervalo, não apareceu, fez pouca diferença, mas pelo menos entrou. Precisou de um cara, ele foi lá, tirou o Roger, que foi apagado, diga-se de passagem, jogando pela ponta do Grêmio, e automaticamente, tá bom, é menino, vai oscilar, a gente viu com o Alisson aqui, Renato colocava, depois outro colocava e tal, e aos poucos tu vai colocando o cara até ele desabrochar. Faz parte, o Roger vai seguir seu caminho, se conseguir desabrochar, perfeito, o Grêmio tem um baita de um jogador. Não foi tão bem, mas aí eu falo por quê? Por que o Thiaguinho sequer entrou? Por que o Cristaldo estava titular, foi mal no Grenal, o técnico disse que ele não desaprendeu, aí ele some e agora reaparece. Outra, enamorado. O que faz esse cidadão? Do que vive? O que se alimenta? O cara foi o melhor jogador de um campeonato colombiano. E aí, quando se imagina que vai jogar ele, não, entrou o Aravena, que, adivinha, foi mal de novo, jogando na ponta esquerda. Então, assim, algumas dúvidas. Gente, isso não é dizer que o Luiz Castro tem que ser demitido, isso não é dizer que tá tudo errado no Grêmio. O Grêmio acaba de vir de um jogo maravilhoso contra o Botafogo, o Grêmio classifica contra o Novo Hamburgo, não jogando futebol exuberante, mas é gauchão, não vou fazer crise nenhuma para gauchão. Essas são só algumas perguntas na composição de um time que ficam no ar do técnico Luiz Castro. Ponto, nova linha. Vamos ir vendo e resolvendo as pontas aqui. O Cristaldo, bom, foi mal do Grenal, claramente levou um gelo, voltou, fez pouco, acho que vai voltar para a geladeira. Vamos ver se o Thiaguinho, em algum momento, vai retornar ao protagonismo. Se foi, daqui um pouco ele disse, cara, não vai dar certo, vou tirar o Thiaguinho de foco, daqui a um mês eu retorno com ele. Tá bom, pode ser que isso aconteça. O jogo teve alguns pontos positivos. Por exemplo, o Noriega foi expulso, mas estava bem de primeiro volante. E eu acho que o Noriega ele tem, além de outras coisas, alguns recados. Um primeiro volante mais posicionado, com muito mais corpo. Aliás, ele até parece estar com um corpo um pouco maior, mais avantajado que deveria. Um pouquinho parece, é o olhômetro, estar fora de forma ou não na melhor forma física, atlética que a gente conhece do Noriega. Mas ele, bem de primeiro volante do Grêmio, a escalação dele, para mim, é um recado de que, opa, não vai ser o Dodi. Não vai ser o Dodi. E aqui, o Meneghetti odeia o Dodi, entre aspas, tá? O Meneghetti não gosta do Dodi, o JB gosta do Dodi. Tá bom, quem tem que escalar o time é o técnico do Grêmio. E o técnico do Grêmio me parece estar dizendo o seguinte, olha só, o Dodi não vai ser o titular, ele não vai ser a primeira opção, ele vai entrar lá no segundo tempo, no finalzinho, como foi nessa partida. O cara vai ser o Noriega. O Amuso foi bem, tá? Jogando pela ponta, cortando por dentro, fazendo a jogada dele de sempre. Foi talvez o cara que mais armou o time. Porque o William começa centralizado no intervalo entre o Cristaldo e o William vai pra ponta e o William não joga bem, mesmo jogando na ponta. Então, assim, ele não consegue dar conta do recado mesmo na função que ele se consagrou. Então, assim, o William também não está conseguindo até agora jogar com o técnico Luiz Castro a bola dele. Mas o Amuso vai bem. O Everton salvou no final. Isso também precisa ser registrado aqui. Finalzinho, o Alisson, que é ex-Inter, ex-base do Inter, tá fazendo um bom gauchão pelo Novo Hamburgo, vai lá. Se ele não tenta fazer de cavadinha, se ele dá uma pancada, o Everton não pega aquela bola. Mas o Everton estava atento, foi lá e salvou o Grêmio. Foi bem, pelo menos dessa vez. Enfim, gente, o Grêmio classificou, fez 1-0, não teve uma partida brilhante, não fez um futebol exuberante, mas suficiente para classificar sem um grande susto contra a equipe do Novo Hamburgo, do Rogério Zimmermann, que sempre monta bem suas equipes, é um cara que é seguro, que faz bons enfrentamentos. O Grêmio está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Mais do que só a classificação, para mim tem toda a questão de perguntas e respostas que a gente está tendo dentro do campo do técnico Luiz Castro. E eu acho que isso é o que fica desse jogo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.